Oi pessoal, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Bom, esse é o MacroTalks, esse programa que a gente vem desenvolvendo desde 2020. A gente decidiu, o mercado vinha com essa sede por conteúdo macro e eu acreditei junto com a Active Trades que a gente poderia agregar de uma forma um pouco diferente daquela tradicional em que você vai atrás de grandes teses de mercado, né? Eu, como um trader intraday, isso para mim é muito relevante para ficar de olho no que o mercado coloca como narrativa, mas para eu realmente tomar a decisão da forma como eu posso, esse cenário mais amplo ele acaba conflitando um pouco. O MacroTalks nasceu dessa visão mesmo de criar algo que agregasse semana a semana. Então, já que eu faço isso e obviamente tomo um tempinho aqui para produzir conteúdo para Active Trades, a gente decidiu criar o MacroTalks. 3 anos aí, coloquei aqui para vocês o link de todo o material gratuito que a gente distribui, que nasceu com o MacroTalks. Tudo nasceu com o MacroTalks. Aqui o canal do Telegram da Active Trades, onde a gente tem uma cobertura de notícias todos os dias, dos principais eventos, dos principais dados macroeconômicos que podem afetar o mercado. E também a gente criou um curso gratuito do Banco Central, o Glossário Macro e também esse programa semanal chamado MacroTalks. Então tudo isso gira em torno do que a gente vem criando. Bom, agora esse programa está sendo transmitido por Trader TV e eu agradeço muito aqui a participação de vocês do Trader TV, vocês da Active Trades e vocês que obviamente acompanham o meu canal, que é pequenininho, lá no Telegram. Infelizmente tenho estado muito ocupado aí com alguns projetos, como vocês sabem, operar tanto na vida real quanto no mercado. A gente tem de mensurar riscos, tem de se preparar, tem de ir para cima, tem de voltar para trás, né? Obviamente fazer o pullback, né? Então exige bastante resiliência. E eu estou em Londres agora, só para vocês entenderem como é que eu estou indo, né? Eu estou indo, obviamente, daqui a pouco, uns 30, 45 dias estou de volta ao Brasil, para quem sabe aí tocar alguns projetos que eu venho maturando há alguns anos. Finalmente a gente está em algumas etapas de tomar decisão que são extremamente relevantes. E vamos ver o que acontece nas próximas semanas aí. Espero realmente voltar ali em agosto, já com a bagagem quase pronta, tá bom? Pessoal, bom, sem mais delongas aqui dessa pequena introdução, material extra para vocês, só acessarem aqui via esse link do Bitly, vocês vão cair numa pasta do Google Drive. Sempre compartilho o material que eu acho mais relevante, olhando para uma semana um pouco nova que a gente tem pela frente. Tá aqui. Vocês podem escanear também o QR Code ou acessar direto via link. Tá na descrição do vídeo para aqueles que estão no canal do Active Trades, também no Telegram da Active Trades, no meu Telegram. E só fazer o consumo desse material que tem a agenda do broadcast, tem a agenda macro que eu utilizo e também tem o material de resumo aí que o nosso time vem fazendo, tá? Bom, novidade para vocês, junto com o Trader TV, que é uma parceria Active Trades, SST, e agora eles obviamente estão tocando esse canal, que é um canal que roda, acredito eu, 24 horas, né, no YouTube, só com conteúdo intraday ou até mesmo conteúdo um pouco mais macro aí, né, de janelas maiores de operação no mercado, especulação, no Trader TV, tá? Trader TV no YouTube, vocês devem só digitar aí Trader TV, vocês vão encontrar o canal. E aí eu recebi esse convite, né? Eu participei do lançamento do Black Arrow, que é a plataforma de mercado internacional, e muito agradecido pelo convite aí do pessoal do SST, da Active Trades, em trazer o MacroTalks para o Trader TV. Também a gente resolveu criar um programa chamado Macro Insights com o Kevin, que é agora o novo membro aí do meu time, já vem comigo há um bom tempo e ele acompanha o MacroTalks, acompanha a minha jornada já há um bom tempo. E o Kevin, eu tenho certeza que é aquela pessoa que pratica o que fala e tem muito a agregar
e eu acho que a gente casou tudo, casou o momento. Ele vai começar aí na próxima sexta-feira, uma de Brasília, tá? Ao longo das próximas semanas a gente vai desenvolvendo mais com o Kevin. O Kevin obviamente começa de forma bastante ativa com a gente. Ele vem produzindo o material aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Que ele obviamente toma o tempo dele, ele opera o dia inteiro. Ele também reserva um tempinho aí para nos ajudar com conteúdo para vocês, né? Para vocês da Active Trades, do canal do Telegram da Active Trades. Então aqui ele faz a compilação do que ele acha relevante durante a semana, durante os dias. Então ele vai compartilhando e no final de semana esse relatório que vocês recebem lá no canal da Active Trades, com tudo que ele achou de relevante aqui, tá tudo para vocês, tá bom? O Kevin, ele é CGA, ele tirou essa certificação com muita dedicação, com muito empenho. Eu tenho certeza absoluta que ele vai poder agregar muito aí a jornada de vocês, e ele começa na sexta-feira no Trader TV 13 de Brasília. Tá bom, pessoal? É isso. Bom, olhando para a semana, assim que a gente faz o Macrotox, eu quero ser bastante rapidinho com vocês hoje. Esse Macrotox vai ser um pouco mais breve. Eu não tenho muito o que dizer para vocês agora, a gente já passou bastante eventos, eu quero mais discutir um cenário um pouco voltado aí para o que a gente viu na semana passada, olhando um pouco para a primeira semana de julho. Não quero abrir muito o leque, senão a gente vai gastar muito tempo aqui, tá bom? Bom, olhando para a semana que vem, o que a gente tem de importante, né? Primeiro ponto, mais importante de todos, que para mim sempre é relevante. Terminou o trimestre, terminou o semestre, abre uma nova janela. Então julho vem com esse aspecto, sempre, né? Julho começa semana que vem, e a semana que vem não começa devagar, hein? A gente tem feriados nos Estados Unidos e a gente tem os PMIs na segunda-feira. Então a gente tem PMI da China, PMI na zona do euro, nos Estados Unidos. Então a gente tem uma semana que já começa um pouco menos volátil devido a feriado que a gente tem nos Estados Unidos segunda e terça, né? Terça Independence Day. Então é isso que eu acho que é relevante aí para a gente ficar de olho, né? Indo para segunda e terça-feira a gente tem feriado nos Estados Unidos, e mais segunda tem um mercado aberto, né? O mercado fecha um pouco mais cedo na segunda, e a gente tem esse movimento aí mais macro, né? Então, por que isso? A gente vem observando que nas últimas semanas o mercado vem respondendo a esse tema recessionário, de recessão nos Estados Unidos, recessão no mundo, e vem flutuando, né, nesse cenário que tem a ver com a política monetária de Banco Central, taxa de juros alta, inflação alta, mas a economia, a principal do mundo, né, dos Estados Unidos, não vem mostrando que está recebendo esse impacto, a transmissão da política monetária. Com taxa de juros alta, em tese a economia americana deveria desacelerar. A gente não tem visto isso nos dados recentes, principalmente no dado do PIB da semana passada. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu não quero discutir toda a agenda aqui com vocês, mas eu quero só pontuar o que é mais importante, tá? Na quarta a gente tem a ata da reunião do Fed, a gente tem mais PMI serviços aqui, a gente tem bens duráveis e factory orders dos Estados Unidos, a gente tem membros do Fed e do ECB falando, a gente tem o ADP na quinta-feira, a gente tem o ISM no Manufacturing na quinta também, PMI de serviços dos Estados Unidos, membros do Fed falando, Fed Logan aqui, e aí a gente vem pro dia muito importante, que é a sexta, onde a gente vai ter o NFP, né? E então a gente tem de Guindos e Lagarde aí na sexta-feira também. Bom, por que a gente está olhando dessa forma, né? Por que a gente olha pensando nesses eventos aqui? Pessoal, só para vocês que são novos, para vocês que falam, o que esse cara está falando, né? Isso aqui, a gente tem uma narrativa que a gente acompanha. Essa narrativa gira muito em torno de dados, política monetária e, obviamente, algum evento de risco que aconteça e tem outras pessoas. Por que a gente acompanha isso? Porque o mercado é feito por humano.
apesar de ser, né, operado por máquina, por algoritmo. No final das contas, o mercado muda quando um tema muda. Então é isso que a gente está tentando acompanhar aqui. Nesse momento, a gente está olhando os dados, a gente está olhando os banqueiros centrais do Fed, do ECB. Por quê? Eles estão com a trajetória de juro alta, ou seja, as taxas de juros vêm subindo e possivelmente pode continuar subindo. É por isso que a gente está acompanhando. Os dados macroeconômicos, tanto da zona do euro e dos Estados Unidos, têm vindo em linha e um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, no caso da Europa. E isso vem trazendo uma volatilidade mais pontual. Volatilidade para um trader diário, o que significa? Oportunidade. Bom, qual é o outro aspecto disso? Onde é que está a oportunidade? Em que momento é que essa oportunidade aparece? É por isso que a gente sempre está mapeando esse cenário. Eu sei que dessa primeira vez aqui pode parecer, mas estou entendendo nada que esse cara está falando. Faz parte, pessoal. Eu entendo isso, é uma dificuldade porque a gente não. Eu também não tinha essa cultura no passado, tá? E hoje você vai encontrando o que a gente chama de vantagem competitiva. Aqueles pontos em que o mercado pode trazer operação para você. Por exemplo, eu vou citar alguns outros exemplos ali para vocês. Um mais claro foi ontem do Bitcoin, tá? E por isso que você tem que ter a cabeça aberta. Às vezes a melhor oportunidade do mercado, aquela que faz você ganhar bastante dinheiro, vem do evento que você está preparado ou não, mas você está atento. É por isso que a gente acompanha a ata do Fed, os membros do Fed. Os dados são importantes? São. Aí vem uma outra pergunta. O quão bom você pode ser operando os dados? Essa é uma vantagem competitiva. Você tem que aprender a operar os dados e você tem que somar isso ao longo de 1, 2, 3, 4 anos. Não vai ser um NFP, o Non-Farm Payroll, ou Payroll, né? No Brasil a gente chama de acho que é Payroll, né? O brasileiro fala Payroll. A gente aqui fora a gente fala NFP. Tanto faz, né? O que importa é que são os dados do mercado de trabalho. Então, como que você opera esses dados ao longo do tempo? Você consegue alguma vantagem estatística significante para continuar operando esse dado? Você só vai descobrir depois de 1, 2 anos. Mas não é só operar, sentar lá e operar. Não, é preparação. Ativo que você escolhe, pós o dado sendo divulgado, velocidade da divulgação do dado. Tudo isso envolve operar NFP. Não é só chegar lá 5 minutos antes, olhar para o calendário de evento e clicar em qualquer coisa. Não. Envolve, ao longo do tempo, você entender narrativa de Banco Central e também os principais ativos que estão sensíveis aos dados de mercado de trabalho, dados de atividade e também a comentários de membros do Fed. É por isso que eu estou reforçando esse ponto aqui para vocês, só para explicar um pouquinho mais, tá, pessoal? Bom, a pergunta que fica então, né? Qual é o trade? Essa é uma excelente pergunta, né? Que a gente sempre vai fazer olhando para o intraday. Qual é o trade? Essa é a pergunta eterna de um trader. Essa é aqui que está a nossa caçada, eu diria. Toda semana, todos os meses, todos os ciclos, não importa. Se o ciclo de taxa de juros é de alta, se o ciclo econômico é um ciclo econômico em que a economia está performando bem, e qual economia? Né? Economia global, economia asiática, América Latina. Então, não importa onde é que está o trade, né? Então, só para a gente... eu não quero tomar demais o tempo de vocês aqui. Eu vou puxar o gráfico aqui que a gente vem observando. Depois a gente vai comentar algumas coisas. Deixa eu só puxar aqui, né? Alguns gráficos para a gente discutir. Bom, eu puxei aqui o S&P 500 e o Nasdaq, né? A gente está vendo o quê? Desde, obviamente, esse ano inteiro, a gente está vendo o mercado entrando numa tendência de alta, mercado de ações. Então, a gente vem observando isso. E, obviamente, que nos últimos meses aí a gente ganhou essa forte tendência de alta aqui, principalmente
em maio, junho aí, a gente viu essa grande tendência de alta no S&P 500 e Nasdaq, que obviamente moldou mais uma vez como o mercado opera, ou seja, buy the dip nesse cenário. Aí vem a narrativa macro. Bom, mas isso é um rally de bull market. Será que é? Né? É sempre essa pergunta. Você nunca pode tentar adivinhar o topo. Né? Isso é um grande perigo do mercado de ações. Você adivinhar um topo. E você também adivinhar um fundo. Os dois extremos são muito traiçoeiros, eu diria. Né? Olha isso aqui. A gente viu nos últimos dias, né? Esse mercado claramente com uma tendência de alta, independente dessas pequenas correções que a gente vem observando nos últimos semanas, nos últimos dias. Tá? Bom, aí fica a pergunta: qual é o trade? Né? Algumas coisas complexas aqui para a gente discutir que eu só queria provocar vocês, tá? Bom, vocês estão operando, vocês sabem o que está acontecendo. A economia americana, a gente viu os dados do PIB, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Os dados do PIB, Initial Jobless Claims, os pedidos iniciais de seguro-desemprego vindo abaixo do consenso. Isso positivo para a economia americana, né? O PIB vindo do primeiro trimestre vindo acima do consenso, né? 60 bips acima do consenso. E a gente viu o Core PCE vindo abaixo do consenso. Bom, o que significa isso, né? O PCE de núcleo, né? Então, o dado inflacionário, o PIB, o dado de atividade, o Initial Jobless Claims tem a ver com o dado de atividade e obviamente, o mercado de trabalho. Lembrando, o que a gente está pensando aqui? O Fed, sempre. O Fed determina a política monetária porque o duplo mandato do Fed é estabilidade de preço e, obviamente, mercado de trabalho. Então, por isso que a gente olha esses dados dessa forma, né? Atividade, inflação, mercado de trabalho. Tendo isso na cabeça, a gente está vendo, bom, os dados estão vindo melhores do que esperado. E a gente tinha um cenário em que o mercado vinha precificando uma possível desaceleração econômica. Quando o mercado precificava isso, a gente estava observando equity caindo. E taxa de juro, obviamente, fechando, a taxa de juro fechando. As taxas de 2 anos, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Ou seja, a curva de juros dos Estados Unidos invertia, fechava. Bom, continua assim, não mudou muito. Lógico que a tendência do mercado de ações agora é claramente para cima. Então, o que eu provoco? E eu estou me provocando para isso também. Vem a pergunta, né? Qual que é a taxa de juro, então, que o Fed deve terminar esse ciclo? Né? O mercado está falando aqui 5,4. Né? Então, o mercado está aqui. Ó. Isso é uma taxa de um mês. O mercado está operando na taxa de 5,15. Para fechar o ciclo, o mercado está falando em 5,5. Mais ou menos isso. Não tem uma grande consenso nisso. Né? Está quase lá. Então, isso aqui não é totalmente precificado, essa taxa de juro final do Fed. Esse aqui é a curva de juros dos Estados Unidos, tá? Olhando os vencimentos aqui de curto prazo. Então, olha o que aconteceu. Taxa de juros extremamente alta aqui. E aqui ela inverte, a curva inverteu nos vértices mais longos. Né? Deixa eu puxar aqui essa semana. Aí a gente olha um pouquinho de forma histórica. Olha o que aconteceu nessa semana. Esse pontilhado azul aqui, como a taxa está operando segunda-feira. Olha como a taxa operou em alta aqui. A taxa só opera em alta quando o mercado está olhando para uns dados mais sólidos para a economia americana. A curva então tende a inclinar. Essa variação que vocês viram ali na curva, esse diferencial de segunda-feira para sexta-feira, é essa inclinação da curva. A curva sobe. Por quê? Os dados estão vindo mais quentes do que esperado. Só que ainda não é suficiente para o mercado precificar um Fed operando com juros 5,75%, 6%.
ainda, nesse momento. Aí vem uma provocação. O Fed vai, se os dados continuarem vindo quentes, segunda-feira, a ISM, a gente tem os dados da ADP na quinta-feira, e a gente tem os dados da NFP na sexta-feira, junto com a ISM no Manufacturing também. Como é que esse mercado vai precificar o resto? Se os dados de ADP e NFP e também talvez dos PMIs na próxima semana vierem mais quentes? Essa é a pergunta. A outra pergunta é: o mercado de ações, se a taxa de juro, né? Deixa eu pegar a taxa de juro aqui de novo. Se as taxas de juros continuarem subindo, o mercado de ações vai responder à taxa de juro ou ele vai responder à precificação do cenário de recessão, em que a economia americana muito possivelmente não deve entrar numa recessão entre aspas aí forte, né? Então essa é uma pergunta. A gente não tem resposta aqui, mas isso a gente vai começar a ver nas próximas semanas, né? Eu diria nos próximos dias, né? A gente tem dados importantíssimos para serem divulgados aí na semana que vem. Então essa é a pergunta, né? Aí você pode pensar assim, mas o que a gente está olhando então, né? Se a taxa de juros está subindo, a gente tem que olhar os ativos que estão sensíveis à taxa de juros. A gente está olhando para o NFP, para o JPI, que obviamente, não sei por que não está carregando a taxa aqui de 2 anos. Deixa eu tentar carregar de 10 aqui, pessoal. Às vezes acontece, sabe? O mercado fechado, a gente acaba tendo esse problema de carregamento, alguns dados históricos aqui. Mas acho que isso aqui já serve pra gente, ó. Peguei o taxa de 10 anos e peguei o JPI, que é o Yen, né? Então, a gente pode pegar também o ouro, spot aqui, pra gente ver os ativos sensíveis à taxa de juro, né? Aí eu vou colocar o S&P 500 aqui, se obviamente o Reuters ajudar a gente aqui a carregar. A taxa de juro sobe, o dólar tende a subir. Então o dólar já está respondendo a essa variação aí da taxa de juros. Veja que nesses spikes é exatamente a correlação. Ó. Em azul, lembrando, taxa de 10 anos. Em verde, o dólar versus o iene. Então o dólar sobe. Aqui é a mesma coisa. Dólar forte. Juro forte aqui, né? Então aqui é a mesma coisa. Juro forte, dólar forte. Essa é a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo carregar o S&P 500 aqui ao mesmo tempo. Não está carregando o ouro aqui. Deixa eu tentar de novo. Essa é a pergunta que a gente se faz sempre nesse mercado, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi muito pouco, né? Essa correção no S&P 500. Então aí a pergunta: o que vale operar? Qual é o trade? O dólar, os juros, o S&P 500, o que está valendo a pena operar? Essa pergunta que a gente tem de sempre ficar se fazendo e sempre buscar um ativo mais sensível. Muito claramente que no momento a gente está vendo o juro subindo, o dólar subindo. Esse é no momento. E aí vem a outra provocação, né? Será que isso vai continuar acontecendo? Será que esse price action a gente vai continuar vendo? Em que a taxa continua subindo e a bolsa continua subindo junto? Em que momento essa correlação vai quebrar? Né? Que de repente o mercado de ações vai fazer uma correção forte? A gente nunca vai saber, com certeza. Mas a gente pode tentar operar esse trade esticado, né? Que o mercado de ações não para de subir, e se o dado continuar vindo forte, é possível então que em algum momento o mercado passe a reprecificar a curva de juro acima de 5,5 e indo até mesmo para 5,75, 6% ao ano. E aí a narrativa do Fed pode mudar de novo, né? Na próxima reunião, para as próximas reuniões. Então é isso que a gente está mapeando. Por isso que existe o MacroTalks, inclusive, para a gente mapear e fazer essas perguntas. Então quais ativos você pode, não estou falando que você deve ficar de olho. Treasury, 2, 5, 10 anos. O que mais?
Você pode ficar de olho no dólar versus o euro, versus o yen, versus a libra. E pode ficar de olho, obviamente, no ouro. Né? O ouro também é bastante sensível aí à variação da taxa de juro para cima. Para cima. Tá bom? Então isso indo para a semana que vem. Tá? Aqui o ECB, eu coloquei algumas coisas aqui que eu não vou ficar comentando com vocês em detalhes. Mas o ECB também está em hawkish. A gente viu algumas fontes do ECB falando que o conselho do ECB está montando um consenso aí que gira em torno dos próximos dados para decidir sobre a alta da taxa de juros em setembro. Tá? Então isso é essa narrativa. Então isso é um cenário hawkish do ECB. Na China, o que está acontecendo? O mercado de mercado de propriedades, né, mercado imobiliário chinês continua sofrendo bastante impacto que vem desde a pandemia, continua fluindo aí na economia chinesa, com bastantes desafios, e a China pode anunciar mais suporte nos próximos dias, próximas semanas. O mercado está precificando isso também. Né? E também cortes de taxa de juro, as taxas de juros de referência pelo PBOC. Isso faz com que o yuan deprecie ante o dólar. E a gente começou a ver na semana passada o PBOC, que é o Banco Popular da China, o Banco Central da China, ajustando o preço do yuan mais forte, e o mercado também indo nessa direção. Isso entre aspas, é uma intervenção aí do PBOC no mercado, para não deixar a moeda desvalorizar tanto, mas o mercado obviamente tem a moeda onshore e offshore. Então o que resumindo significa isso? Que essa narrativa de uma economia chinesa mais fraca precisando de suporte está enfraquecendo o yuan. E automaticamente o dólar mais forte está enfraquecendo o iene. E aí a gente começou a ver também a narrativa do ministro das Finanças do Japão falando: estamos olhando o mercado de câmbio com grande senso de urgência, e o mercado obviamente o BOJ e o Ministério das Finanças, que controla o mercado de câmbio japonês, podem fazer a intervenção se julgarem necessários em momentos de volatilidade em que o yen fica fraco. Então aqui também tem oportunidade em que, se o dólar continua subindo, em algum momento esse mercado pode começar a precificar uma nova intervenção do BOJ, do Ministério das Finanças do Japão. Ou a mesma coisa com o yuan da China, tá bom? O dólar forte, principalmente nessa próxima semana, se os dados vierem mais fortes do que esperado, a gente pode continuar vendo isso. Outro caso de outlier aqui, Apple explodindo, setor de tecnologia explodindo. A gente pode ver então, não estou falando que vai acontecer, a gente tem de ficar de olho, uma correção no mercado de tecnologia, no setor de tecnologia, que possa causar uma tendência aí de curto prazo no mercado de ações. Então quem pode ser o ativo que anda primeiro? Pode ser o Nasdaq. Uma correção forte, não estou falando de 5, 10 ticks, estou falando de 20, 30, 40, 50, 100 ticks. O S&P 500 pode ir nessa correção. Tá? Então quem pode puxar o S&P 500, quem pode puxar o mercado inteiro de ações, pode ser Nasdaq, pode ser Apple, pode ser as empresas de tecnologia. Então vale muito a pena ficar de olho nessas empresas nas próximas semanas aí. Estou falando que vai vir uma correção, mas se houver, ou se o mercado decidir corrigir, a gente tem isso. A gente viu uma grande oportunidade da SEC, né? Então é assim que a gente olha, a oportunidade vai aparecendo, a gente não escolhe. Apareceu aqui no Bitcoin, né? No Bitcoin e no Ethereum. Deixa eu ver se eu consigo carregar o Ethereum aqui também. O mercado corrigiu, o mercado de cripto como um todo corrigiu. Hoje a gente tem, né, bastante ativos para operar, tem várias CFDs também, a gente tem mercado futuro. Então, tanto essa correção aqui quando saiu, quanto esse pullback no mercado inteiro de cripto, com o Ethereum sendo leading, trouxe algumas oportunidades pontuais aqui depois dessas informações, né? Então, a gente sempre está caçando essas oportunidades, que às vezes está no mercado de commodities, às vezes está no mercado de equity, às vezes está no mercado de juros, às vezes está no mercado de câmbio, às vezes está no mercado de cripto, né? Mercado de ações.
Ações muito menos, porque tem muito papel, de alavancagem é mais difícil. Mas está aqui, tá? A oportunidade pontual apareceu ontem, na sexta-feira. Tá? Bom, olhando agora para a sazonalidade de julho, que é um momento conflitante aqui, o melhor momento, historicamente o melhor período de bolsa é julho. Tá aqui um gráfico que eu puxei para vocês assim, do TMC, tá? E aqui a gente tem S&P 500 sazonal começando em julho, melhor período, Nasdaq em julho, melhor período. Então aqui a gente também está vendo que com esse melhor período, o VIX, que é obviamente o índice de volatilidade implícita das ações negociadas na S&P 500, também podendo fazer uma mínima indo para junho, né? Para julho. Bom, tudo mostra para gente, pessoal, que esse mercado quer, obviamente, tomar risco. Agora, a nossa pergunta é: a gente vai fazer dinheiro nessa onda do FOMO ou a gente vai tentar buscar algum outlier quando aparecer por uma correção? É esse o momento que a gente que pode acontecer, né? O mercado está extremamente para cima. Então falando para vocês, nossa, vamos ficar caçando o topo. Não é isso. Não é isso. Agora, os dados na próxima semana, narrativa de Fed, o mercado pode mudar um pouquinho. Tá bom? Não estou falando que isso é o fator principal, estou falando que pode acontecer e a gente tem que ficar de olho nisso. Se tiver oportunidade, opera. Se não tiver, bom, paciência. É isso que eu quero dizer para vocês. Paciência, o mercado não vai acabar amanhã. Não vai acabar semana que vem, tá bom? Pessoal, espero ter colaborado com a preparação da semana de vocês. É isso. Tá aqui o meu e-mail. De novo, na sexta-feira, Kevin, às 13 de horário de Brasília. E, né, lá no Trader TV. E conto com vocês lá também, tá bom? Vai ter mais coisas para vocês nas próximas semanas aí. A gente vai, assim que pronto, a gente vai conversando. Um que está pronto é o Macro Insights. Começa semana que vem, tá bom? Pessoal, bom final de semana aí para vocês. E boa segunda-feira, boa semana aí, cheia, né? Começa o novo mês. Bom, a gente conversa semana que vem, sábado, 7 da noite, na Active Trades e no domingo lá no canal da Trader TV, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço para vocês. Conversamos na próxima semana. Boa sorte para vocês aí.